A experiência de quase morte, claro que modifica muita coisa na sua vida, porque é uma experiência tão rica, é tão forte, porque não é só uma lembrança, ela é muito mais vívida do que este momento dessa entrevista agora. Porque fora do corpo, além de você perceber, ver tudo, você vê 360 graus e você ouve tudo. Você ouve até os pensamentos das pessoas. Okay? Não é que todo mundo que passa por uma experiência de quase morte, ela fica bem, uma experiência agradável. Já ouvi relatos de pessoas que tiveram um momento de terror, mas foi um caso à parte. Que viram algumas entidades ruins, não se sentiram mal. Mas isso eu vi um caso. Todos os outros relatos que eu vi na minha vida, e olha que eu fui atrás de algumas, exatamente, até para me sentir familiarizada com a minha experiência, então dezenas e dezenas de pessoas que tiveram essa experiência em várias partes do Brasil que eu conversei, e algumas pessoas do exterior também, que entraram em contato comigo, elas passam o seguinte, elas passam a ter primeiro aquele momento de calma, porque você percebe que você está ali. Poxa, você passou por um acidente, um traumatismo, não importa, mas você está ali, você não vê o seu corpo, mas você pensa, você sente, você consegue ver tudo. Opa, então aquela experiência é real para você. Você consegue perceber tudo. Aí você começa a ver que como tem outras dimensões aqui paralelas, que essas preocupações que nós temos aqui na Terra são bobagens. Então, às vezes, você tem ambição por algumas coisas, quer determinadas coisas, você fala, aí você percebe que são bobagens, principalmente discussões, brigas, não querência. Aí você volta mais tranquilo, mais brando depois de uma experiência de quase morte. Porque você vê que o mundo não é só isso, que a vida não é só isso. E que a morte passa a ser uma coisa fácil de você comentar. Você não quer a morte dos outros, você não quer sofrer a ausência das pessoas, mas você passa a não se preocupar mais com a sua morte. É só uma passagem. Olha, o receio tem até fundamento porque as pessoas botam isso, a credibilidade, chamam você de louca, ou o pessoal fala que é louco, é feiticeiro, aí você fala um monte de coisa, de bobagens, né? Só que se mais pessoas relatassem, a gente poderia desmistificar a EQM, porque ela é comum, é mais comum do que a gente pensa. Tem muita gente passando por EQM e não percebe. Ou EQMs breves, às vezes uma febre, uma queda, uma pancada na cabeça, uma queda de bicicleta, um remédio, uma dor. E elas passam por EQM e não pensam, não, isso foi coisa da minha cabeça, e deixam de lado. Tem medo de serem taxadas como louca, as pessoas duvidarem dela porque ela está vendo coisa, viu coisa. Então, se as pessoas perderem esse medo, elas vão colaborar para que a verdade venha à tona e se desmistifique. Mas esse medo das pessoas, exatamente, é o medo do que a sociedade vai falar delas. Que não tem um fim, né? Não tem a morte, é só uma passagem, né? A morte biológica é só um estado. Nós consideramos como morte aqui. Mas é interessante que fora do corpo é como se fosse um renascimento. É como se você nascesse. E aqui, o que eu percebi, o que dá para perceber, pelos estudos que eu vi lá na experiência de quase morte, que nós não temos só uma vida, não. Você passa por várias séries existenciais. Várias. Ao longo de milhares de anos, você passa por várias séries. Então você aqui é um resumo de outras personalidades que você foi. Então, na experiência de quase morte, você vê que... Por que a gente muda? Porque a maior prova disso é que a gente não brincar por bobagens. A morte é só uma passagem. A vida é muito maior que isso. Muito maior. E você também passa a ter uma responsabilidade muito maior com teus atos, pensamentos, o que você fala. Por quê? Porque você sabe que é a lei do retorno. Tá? Olha, resumindo, seria a grande lei da física, a terceira lei da física, a lei da ação e reação. Então, isso mesmo, tudo que você faz tem uma consequência. Tudo que você faz, diz, pensa ou se omite tem uma consequência. E você é responsável por essas outras pessoas também. Muito mais clareza e um sentido de justiça.
E aquela coisa, sabe, grosso modo, virar da turminha do deixa disso, não alimentar nenhum. Comece alguma discussão, vamos deixa disso, é bobagem, deixa pra lá, você passa a ficar muito mais calma, muito mais coerente, a ter discernimento para uma série de coisas, para tudo, a ter um discernimento muito mais apurado, tá? A não ser precipitado, a não dar opinião, não fechar uma conclusão. Opa, pera um pouquinho, uma história pode ter um outro lado. Sempre pode ter. Bem mais, você passa a se questionar mais, a ficar mais calmo. Impressionante. Porque era muito agitada, muito aflita, muito nervosa. Não, passei a ficar bem mais calma, sem dúvida. Uma confiança maior, né, na vida. E outra coisa, hein? Uma certeza que nenhum de nós está sozinho, em nenhum momento. Olha, e repito, independente se a pessoa tem uma religião ou não, tá aí, a espiritualidade tá aí. Bom, vocês viram que interessante, né? E a Cida, como ela é jornalista, ela narra com uma clareza que é muito interessante. E ela fala de uma série de aspectos que são estudados pelas pesquisas de experiência de quase morte, mas também são bastante estudados pela bibliografia espírita. Quando a gente vai ver nas obras de André Luiz, alguns dos textos de Emmanuel, quando eles falam do processo de desencarne e da percepção do perispírito, é exatamente da maneira como a Cida descreve para a gente. E importante também a maneira como ela se posiciona, o que a experiência trouxe para ela em termos de desenvolvimento, de esclarecimento espiritual, que é uma coisa supra-religiosa, né? Ou seja, a verdade, ela é a verdade, ela não tem tendência, ela não tem rótulo, ela não segue tendências, ela é, né? Nós vivemos num mundo em que nós interpretamos o que pelo aquilo que nós queremos que seja e não pelo que é realmente. E a EQM, ela traz isso de uma maneira muito cristalina, muito clara. Por isso, a sua grande importância. Na minha opinião, a experiência de quase morte é uma prova incontestável da existência da vida após a morte. Ou seja, o corpo biológico não funciona, o seu sistema nervoso central está desativado e você continua consciente. Você continua com um corpo, não agora um corpo biológico, mas com um corpo espiritual. A sua relação com o meio se transforma, mas você tem uma relação com o meio. E no caso desses pacientes que estão tendo EQM, que eles estão na transição, ou seja, eles não desencarnaram realmente, mas eles estão num ponto de transição, eles conseguem fazer a percepção de ambos os lados. Você veja como a Cida descreve as entidades que estavam ali, observando o que estava acontecendo, dando assistência a ela, e ao mesmo tempo ela conseguia ver com muita clareza o que estava acontecendo lá na hora do acidente, as pessoas, o que elas estavam comentando. Ela percebia os diálogos dentro do carro que estava em cima da ribanceira, enquanto o corpo dela estava lá embaixo da ribanceira. Ou seja, ela não estava ouvindo aquilo com o seu ouvido físico, né? Ela estava ouvindo aquilo com o perispírito. Ela via com o perispírito, e como ela descreve, a percepção 360 graus, ou seja, é uma pan-percepção, uma percepção geral, que não está relacionada a órgãos específicos, né? A verdade é que quando nós nos encarnamos, as nossas percepções perispiríticas ficam limitadas para as nossas percepções físicas. E é como se nós estivéssemos colocando aí uma roupa, um escafandro, que vai diminuir o nosso tato, que vai limitar a nossa visão à máscara, para que nós possamos estar no fundo do mar. Nós encarnados é como se nós estivéssemos usando um escafandro, nossa roupa é um escafandro. E no momento em que esse escafandro é retirado, a nossa liberdade de ação, a nossa liberdade de percepção se amplia de uma maneira importante. Então, não só a descrição da Cida, mas de tantas outras experiências e que foram percebidas e trabalhadas por outros pesquisadores ao redor do mundo, tem mostrado para os cientistas que a existência da consciência após o término do corpo físico é uma evidência científica. E isso revoluciona a visão estreita e materialista que nós temos na ciência até hoje. Isso obriga o cientista a abrir a hipótese da existência de algo não físico e que é a nossa essência, que nos constitui como seres.
E isso é absolutamente novo para a ciência e revolucionário, porque você pode dizer assim, bom, mas o homem sempre pensou na alma, sempre falou do espírito. Sim, mas não de uma maneira sólida, embasada, como hoje nós estamos falando. Nós não estamos falando de uma crença simplesmente, de uma coisa que eu acredito por questões culturais ou por questões pessoais. Nós estamos falando de uma evidência científica e que traz de roldão uma série de consequências lógicas e racionais que estão revolucionando a ciência. Por isso, extremamente importante nós ficarmos sempre vendo o que está acontecendo na ciência com relação à experiência de quase morte. A nossa entrevista de hoje fica por aqui, mas você que está em casa já sabe, mande o seu comentário, a sua sugestão para nós. O nosso e-mail é cienciaespiritualidade@tvmundomaior.com.br. Até a próxima!